Fala galera, aqui é o Gustavo, pé quente, e hoje estamos aqui de volta com o nosso tailgating, desta vez para falar sobre o confronto entre Denver Broncos e New York Jets pela semana 5 da NFL. E quem está aqui novamente com a gente é ele, Davis Chiodini. Muito obrigado pela participação e seja bem-vindo, cara. Olá, meu amigo Gustavo, olá, torcedor do Denver Broncos. Prazer enorme estar aqui. Depois de finalmente uma vitória, então já descobrimos que, Gustavo, agora você vai ter que ficar no Brasil para sempre, tá? E porque vencemos com você no Brasil gravando, então você vai ter que ficar aqui para sempre. Diga adeus à Alemanha. Vou dar adeus para meus amigos alemães lá, falar, tem que ficar aqui em prol do Denver Broncos, né, Davis? Exatamente. Enfim, vamos lá. Então, Davis, New York Jets e Denver Broncos se enfrentam no domingo, às 5h25 da tarde, horário de Brasília, em Denver, em Mile High, né? Qual que é a sua expectativa geral desse jogo aí, depois de conseguirmos a nossa primeira vitória, enfim, na semana passada contra o Chicago Bears? Assim, é óbvio que ganhar é bom, né? Tira essa urucubaca aí ao redor da franquia, esse momento perdedor, mais uma vez, que nos cerca desde do pós-Super Bowl 50, mas a gente tem que contextualizar muito, né? Nosso ataque foi razoavelmente bem, mas a defesa dos Bears é bem mais fraca que a dos Jets, tá? Os Jets têm uma defesa de alto nível, com CJ Mosley, Quinnen Williams, o Sauce Gardner e alguns outros bons jogadores. Enquanto no lado ofensivo, eu acho que é um ataque mais travado que o dos Bears. O Justin Fields é mais talentoso que o Zach Wilson, apesar de tão inconsistente quanto. Tem um elemento terrestre, né? Eu acho que é um ataque levemente melhor que o dos Jets, mas o Zach Wilson jogou muito bem na semana passada contra o Kansas City Chiefs. Deu uma ressuscitada na carreira, dá para dizer assim. Então eu espero um jogo duro, um jogo que nossa defesa precisa aparecer melhor, porque eu imagino que nosso ataque não vai ter grandes explosões, sabe? Não vai conseguir grandes explosões contra essa defesa. Beleza, e já que você começou falando aí da nossa defesa e do ataque do New York Jets, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse confronto, né, entre o ataque deles e a nossa defesa, né? Ataque deles que deveria estar vindo com Aaron Rodgers, mas que no fim das contas virá com Zach Wilson, como você bem falou. E só para falar primeiramente aqui do Injury Report, né? Do lado do ataque deles, né, temos algumas poucas, né, aparições aqui no Injury Report deles, aparições importantes como o Mekhi Becton, né, o offensive tackle que treinou de forma limitada por um problema no joelho, o offensive lineman Westschweitzer, Westschweitzer, estou pensando em alemão aqui, ó, que tem uma concussão e também treinou de forma limitada, e o offensive tackle também, Carter Warren, que treinou de forma limitada com uma lesão no ombro. Do nosso lado, o nosso injury report aqui, desde por lado da defesa, tá bem grande, né? Bem, tá lá Randy Gregory, que na verdade é uma decisão do time, né? Não faz mais parte dos planos do Denver Broncos. Além dele, treinaram de forma limitada Baron Browning, Frank Clark, Josie Dewell, Mike Purcell e Justin Simmons. Então, esses treinaram de forma limitada. Pode ser que alguns deles joguem no sábado, né, no domingo, perdão, mas ainda não é claro isso, se isso vai acontecer. Mas nós temos a volta aí do PJ Locke, o safety, que treinou já de forma integral, né, na quarta-feira. Estamos gravando aqui na quinta-feira, então esse é o injury report da quarta-feira. Como você falou, Davis, a defesa deles, né, tem nomes bastante interessantes, né? Quando você pega o depth charts deles aqui, eles têm Quinnen Williams, Quentin Jefferson, CJ Mosley, Sauce Gardner, Quincy Williams, são nomes aí bastante que causam impacto, né? Eles têm jogado bem, mas não é exatamente, não tem assim desempenhado como uma defesa de elite, pelo menos, né? Eles são o 13º da liga em pontos cedidos e 25º apenas em jardas cedidas, né? Perdão, eu estava falando do ataque deles, né? O ataque deles sem o Aaron Rodgers, né? Tem sido bastante decepcionante, apesar do bom jogo do Zach Wilson, né, na semana passada, mas eles são apenas
eles são o terceiro pior time em jardas e o quinto pior time em pontos marcados na NFL, né? Como é que você acha que essa defesa que tem tido tantos problemas aí do Vance Joseph vai encarar aí o New York Jets de Zach Wilson e companhia? A grande chave é que, assim, não é um time que vem correndo super bem com a bola, né? E é uma coisa que precisa para tirar a pressão do Zach Wilson, tá? E precisa principalmente forçar o Zach Wilson a tomar decisões sob pressão, né? É aí que ele espalha a farofa, diríamos assim. O Zach Wilson, ele não tem talento? Tem. Ele não foi uma escolha de primeira rodada à toa, ele tem talento. Tá? Ele tem um bom braço, ele sabe fazer os lançamentos. O problema dele é a tomada de decisão extremamente inconsistente, né? Então nós precisamos obrigá-lo a tomar essas decisões ruins, né? Essas decisões precipitadas. Isso com o pass rush, né? Que é uma coisa que a gente ainda não viu o nosso pass rush brilhar nessa temporada, né? Assim, é uma coisa que a gente não teve ainda assim tanta efetividade. São mais flashes que qualquer outra coisa, né? Contra os Bears no segundo tempo ele apareceu um pouco, mas porque também o Justin Fields é um quarterback que segura mais a bola, e essa é uma tendência do Zach Wilson também, tá? Não é uma grande linha ofensiva, essa linha ofensiva dos Jets, tá? Fez um trabalho bom contra os Chiefs, mas no geral é uma linha ofensiva frágil. Então, para esse confronto ser favorável, nós precisamos o quê? Ter efetividade em primeiras descidas, tá? Obrigá-los aí a passar a bola em segundas e terceiras, obrigá-los a colocá-los em situações óbvias de passe, para aí sim a gente poder tirar proveito e criar essa pressão no Zach Wilson e quem sabe aí até conseguir turnovers. Então, para conseguir essa eficiência da nossa defesa em primeiras descidas, talvez limitar ali o Breece Hall e o Dalvin Cook, né, que é a dupla de running backs dele, seria aí um fator chave, talvez, né? Exatamente. Para mim é primordial isso, que a gente consiga fazer com que esses caras não sejam efetivos em primeiras descidas. E quando eu falo não ser efetivo, é não ceder mais que 2, no máximo 3 jardas aí, obrigá-los a ir para situações mais de passe, né? E aí forçá-los a ficarem óbvios. Sim. E aí, passando para o outro matchup, né, o nosso ataque contra a defesa deles, eu acho que, pelo menos assim, como a gente idealiza, né, ou idealizei, pelo menos eu, no começo da temporada, eu acho que o nosso ataque vai enfrentar pela primeira vez uma defesa de um calibre maior, né? Pelo menos é o que eu espero, embora eu acho que o New York Jets não tenha desempenhado tão bem quanto eu imaginava, pelo menos nessa temporada, mas é uma defesa imponente, né? Eu já falei os nomes aqui, Eu o acho que CJ os Jets... Mosley, Quinnen Williams, né? Os Jets no lado defensivo da bola tem sido muito reflexo do fraco lado ofensivo, sabe? Posições de campo ruim, muito tempo em campo, acaba baixando um pouquinho o nível de performance, mas é uma defesa melhor do que parece os números. E, assim, só para a gente atualizar aqui, então, o Injury Report, né? Do nosso lado ofensivo, nós temos o Javonte Williams, que não treinou com problema no quadril. O Lloyd Cushenberry treinou também de forma limitada, também com problema no quadril. O Jerry Jeudy também treinou de forma limitada com problema no joelho. Esses são os 3 jogadores ofensivos, né, de ataque que estão no nosso Injury Report. E do lado da defesa dos Jets, não treinaram Brandon Echols e DJ Reed, 2 cornerbacks. O Samuel Egavuen também não treinou linebacker. E treinaram de forma limitada Tony Adams, Jarek Bernard-Converse. São os dois safeties aí do New York Jets. Você acha que a questão do Javonte Williams é um pouco complicada, a gente não sabe se ele vai perder tempo ou não, né? Não vai ser muito fácil, né? Principalmente sem ele, correr contra essa linha defensiva que é bastante parruda, né? Aí do New York Jets, né? Mas assim, se os Jets têm uma dificuldade, realmente defendendo esse jogo terrestre, sabe? Eles têm algumas dificuldades aí parando o jogo corrido, e eu acho que a gente pode tirar proveito, especialmente se a gente conseguir correr bem entre os tackles ali, usando muito para o lado oposto ao Quinnen Williams, sabe? Fazendo dobras no Quinnen Williams e tirando ele da jogada, e eu acho que pode ser uma boa alternativa para a gente. De resto, eu acho que a gente tem que investir nos passes rápidos, explorar muito esses espaços entre as zonas, sabe? Entre os linebackers, safeties e os cornerbacks, eles jogam majoritariamente em zona. Então,
a gente precisa que o Russell Wilson pré-snap esteja muito afiado e que nossos recebedores, que eu acho que é uma coisa que às vezes é pouco cobrado no geral, que eu acho que precisa ser feita, que os nossos recebedores apareçam nesses espaços vazios entre as zonas rapidamente, tá? Tem que aparecer rapidamente, dar essa opção para o Russell Wilson, e aí sim a gente vai conseguir ter algum sucesso. Beleza. Davis, então para a gente encerrar aqui, cara, qual seria a chave para a vitória do Denver Broncos contra o New York Jets, aquilo que seria a nossa segunda vitória na temporada? Pressionar Zach Wilson. Se pressionar o Zach Wilson, o ataque deles vai andar para trás e aí a gente vai em algum momento conseguir produzir pontos. Beleza. Davis, muito obrigado pela participação. Espero que eu mantenha aqui o meu pé quente e a gente se vê aí na semana que vem, cara. Muito obrigado pela participação. Valeu, galera. Valeu, um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau.